Opa, professor Felipe Fontoura, então agora a gente vai implementar o nosso gráfico de histórico de lançamentos. Esse gráfico de histórico, a gente já sabe das aulas passadas, que ele sempre tem que ter uma linha, uma barra, enfim, mas no eixo aqui, no eixo horizontal, ele tem que ter uma ideia de tempo. Então, naturalmente, a gente já sabe que, nesse caso aqui do exemplo, tendo janeiro, fevereiro, março, enfim, que é alguma coisa, algum valor que decai, nesse caso aqui ele decai, tem um acréscimo, decai, em função do tempo. E esse gráfico de histórico a gente vai implementar logo aqui nesse primeiro painel. É claro que essa informação aqui de saldo atual é uma informação extremamente importante, mas é daquela característica que é a foto atual, né? A foto do momento. Então tiro a foto e olha, nesse momento, nesse mockup aqui eu tenho R$ 2.102,45 de saldo. Mas eu quero saber quanto que meu saldo caminhou ao longo dos dias, tá certo? Então esse gráfico é um gráfico informativo que ele fica aqui e também é um gráfico informativo, mas obviamente ele não é preciso. Ele não é preciso porque ele não tem as mesmas escalas, o mesmo grid que tem esse aqui, eu não posso interagir, enfim, mas já dá uma boa visão de histórico, de saldo ao longo do tempo, até porque esse saldo eu posso acompanhar depois nos lançamentos, enfim, isso aqui é só para dar uma visão. Olha, o seu saldo está indo ladeira abaixo ou está indo morro acima, não é verdade? Então a gente vai agora começar a aplicar ele para que a gente possa começar a trabalhar. Tá, então vou voltar aqui no meu código, vamos dar uma recapitulada aqui. Eu implementei o Donut Chart e agora eu tenho que implementar esse componente aqui no Balance Panel. Então o Balance Panel, vamos acessar esse componente aqui, o Balance Panel. Então eu tenho aqui, ele vai entrar um gráfico aqui para mim, tá certo? Olha só, Balance Panel Chart, ele está hoje vazio e ele vai receber um gráfico aqui. Então como é que vai ser esse gráfico? A gente vai chamar ele de Balance Panel Chart, em função desse nome, né? Então vamos colocar aqui, ó, Balance Panel Chart. Você já sabe que precisa digitar, gerar um novo componente. Eu vou aproveitar a última linha que eu digitei aqui. Então vai ficar Ionic Generate Component Balance Panel Chart. A hora que eu gerar esse componente, ele já vai estar à disposição dentro do nosso código. E assim então que eu voltar ao meu código, eu já tenho ele à disposição, tá? Então voltando aqui, Balance Panel Chart, então ele já está aqui à minha disposição, tá? Logo para não esquecer, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui, ó, Balance Panel Chart, Balance Panel Chart, vou adaptar aqui, ó. Então já deixei ele disponível aqui para mim, não é verdade? Então eu vou chegar aqui, vou apagar isso aqui. Vim aqui apagar esses comentários. Essa é a parte mais fácil, né? Aliás, não que seja fácil ou difícil, é a parte menos complexa, aliás. Então vamos lá. Então, a gente já está aqui, então a gente precisa começar a trabalhar nesse gráfico. Você já sabe que esse gráfico ele vai ser do tipo linha, né? Que é a linha que mostra os meus históricos, só para a gente recapitular. Então, tem a linha aqui e aqui tem um exemplo. Novamente, você pode ver que esse exemplo aqui, que ele começa a ser muito parecido com o exemplo que a gente já vem trabalhando. Ele tem aqui os atributos, tudo aquilo que a gente já viu, e aqui ele está bem mais detalhado, porque isso aqui é uma documentação técnica. Mas eu vou começar a trabalhar com você aqui dentro da parte prática mesmo. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é olhar dentro do nosso HTML. Então se eu vier aqui, hoje tem só uma div, mas você sabe que precisa, esse aqui nesse caso aqui ele é um gráfico mais simples, não tem legenda, não tem nada, é só um gráfico de fundo. Então vou colocar aqui um canvas. Ele é simples aqui no HTML, mas eu já digo para você que ele é um pouquinho mais complexo em relação ao nosso gráfico de categorias, porque ele tem um pouco mais de CSS para se encaixar naquele fundo ali, né? Ele inclusive ficar de fundo, porque aquilo ali é dinâmico. Isso aqui eu vou dar o nome de Chart Canvas, tá? Chart Canvas vai ficar aqui. E agora aqui eu vou começar a trabalhar no meu ponto TypeScript. A primeira coisa que eu preciso fazer, já para a gente não atrapalhar, é importar a biblioteca chart.js. E aqui a gente vai começar a trabalhar com o view child, que ele vai se chamar Chart Canvas.
em função desse nome aqui, e o chart, que é o elemento que a gente já falou. Como isso aqui eu acabei de copiar, eu preciso importar. Ele importou aqui para mim. E aqui eu vou trabalhar com ng onInit. Eu estou fazendo aqui mais rápido, justamente porque você já sabe, já fui explicando isso nas aulas passadas, não faz sentido a gente começar a explicar tudo novamente, tá? Então vou vir aqui, fechar. E olha só, então a gente começou a trabalhar aqui. Então tem o chart, como já comentei, aqui o objeto que recebe vai receber o chart, no nosso caso aqui o chart canvas, que está ligado a esse canvas aqui, tá certo? E o tipo linha, tá? O data, como é que ele vai trabalhar com o data ou data? Como você quer falar? O data ele vai trabalhar dessa forma, né? Então aqui eu tenho dia 7, dia 6, dia 5, enfim, eu coloquei aqui umas categorias, eu coloquei de 7 dias, mas de repente você pode colocar mais ou menos, dependendo da precisão que você quiser. O background color vai ser essa cor aqui com 20%, tá? E o border color vai ser essa cor aqui. Depois você pode copiar e colar num editor qualquer, mas você vai ver que ele vai produzir uma cor que vai se encaixar basicamente aqui no nosso mockup. Então ele vai ter essa cor aqui de background de fundo, né? Ele vai ter 20%. Então esse RGBA vai produzir esse azul um pouco mais escuro e o border color vai produzir esse azul aqui da borda, tá? Eu vou dar um zoom aqui para que você possa ver. Então aqui ele fica um pouquinho embaçado. Vai produzir esse azul aqui de fundo. Então vai deixar esse degradê bem bonito. Aqui tem umas outras opções, que é a espessura da borda de 1.5 pixels. Esse point radius aqui é para não colocar nenhuma... é para deixar com quina viva. E esse data aqui são as datas, são os valores, aliás, que vai depois no futuro, você já sabe que vai vir do banco de dados. Essas outras opções aqui que a gente vai trabalhar, esse gráfico aqui, como eu já comentei, ele é um gráfico um pouco mais simples em função de configuração de gráfico, né? Então tem aqui options, ele vai ser do tipo responsive, essas partes aqui a gente já viu, aqui em cima, ele não vai ter tooltip e ele não vai ter legend. A única coisa que ele vai precisar ter, que a gente vai precisar esconder aqui, são as escalas X e Y, que a gente deu aqui um display false, para não ficar aquela linha vertical e a linha horizontal, porque no nosso mockup que a gente verifica aqui, ele não tem linha de grid, não tem linha de nada, é só um gráfico de fundo, tá bom? É um gráfico que ele, inclusive, você já sabe, eu já expliquei que ele não tem precisão. Se você precisar de alguma coisa de relatório, tenha precisão, que eu passo o mouse, é uma coisa muito parecida com o que a gente fez do gráfico passado, e você já sabe, sempre é bom, né? Nunca é demais ficar explicando que o seu melhor amigo é a documentação do Chart.js. Então eu aconselho você, primeiro, fazer todos os passos da aula e depois começar a brincar. De repente monta até um HTML, um projetinho separado para você brincar com esses gráficos aí, para quando precisar você estar um pouco mais fluente, tá bom? Então a gente vai colocar agora ele para rodar, vamos ver qual que é o resultado já inicial do nosso primeiro gráfico. Olha só que interessante, esse gráfico aqui então, ele foi exibido, está sendo exibido aqui com os valores que eu pedi. Então tem 10, 2, 3, 7, enfim. Mas você já sabe que isso está acontecendo porque a gente não mexeu no CSS. Então a gente vai precisar mexer no CSS para fixar a altura dele e enquadrar ele logo de fundo aqui atrás do nosso painel. Então o próximo tópico agora é CSS. E não tem um CSS que a gente possa trabalhar muito além do que isso aqui. Tá? Então vou dar um rate de 80 pixels e um z-index de 1. O z-index aqui, na verdade, vai servir basicamente para fazer o que? Olha, os index são as camadas que vai ficar uma em cima da outra. Como no mockup a gente tem aqui essa camada que tem o saldo, ela está acima do gráfico. Então o z-index ajuda eu a trabalhar com camadas. Mas então, agora eu preciso de começar a trabalhar no balancepanel.css, porque a gente não fez o chart, né? O chart está aqui, ó. Balance Panel Chart. O Balance Panel Chart não está aqui, então a gente vai precisar trabalhar com ele. E ele também não tem muito segredo, tá? Eu estou colocando aqui, então Balance Panel Chart vai dar o Position Absolute e vai colar, Bottom Left Right, vai colar ele aqui. Como eu já fixei a altura dele aqui em 80 pixels, ele vai ter uma altura fixa e vai ficar colado na parte de baixo. Né? Se eu voltar aqui,
eu fixei já que ele tem a altura de 80, por exemplo, estou dando um valor aqui fictício, faz de conta que isso aqui tem 80, porque isso aqui não é preciso, é mockup, ele tem um valor de 80 e ele está colado aqui, ancorado na parte de baixo, tá bom? Então a gente vai agora visualizar como que ficou no nosso CSS. Bom, como vocês podem ver, o gráfico ele não apareceu aqui, né? Eu simplesmente salvei, ele não apareceu, na verdade ele está aqui embaixo. O que a gente precisa fazer é ajustar o position dessa div, né? E para ajustar o position dessa div, eu vou colocar aqui position fixed, top, left, right e os index. Dessa div aqui, ó, balance panel, né? Então balance panel container. Então agora eu vou colar ela lá em cima e vou fixar ela lá, tá bom? Logo logo você vai entender o porquê. Já vou dar uma dica, porque quando eu tô com esse painel aqui e vou rolando as coisas para baixo, esse painel ele vai ficando menor e as coisas vão ficar entrando debaixo dele. É uma gracinha que a gente fez aqui, mas que custou um pouco mais de CSS. Então, se eu verificar, agora o gráfico ficou. Então, eu preciso dar um espaçamento aqui, um padding aqui logo de topo. E esse padding aqui vai fazer com que eu compense essa altura desse painel, que hoje ele tem uma altura aqui de 30 VH, tá bom? Então a gente vai dar uma ajustada agora. E para ajustar bastante tranquilo, eu venho aqui na minha área de páginas, home, que é a página que está suportando esse carinha aqui, e dou um padding top de 26 VH. Da onde eu tirei esse número 26 VH? Vamos lá, ele está dando aqui uma opção de 30 VH, um rate de 30 VH, então eu falei que ele tem que ter um espaçamento, essa página home tem que ter um espaçamento superior de 26, para fazer com que os objetos fiquem para baixo 26, tá bom? Vamos dar uma verificada então aqui para ver como é que ficou. Então a gente colocou o padding top, mas mesmo assim ele não funcionou. Por quê? Porque ainda está faltando mais algumas configurações que a gente vai ver de ajuste mais para frente, tá? Então a gente vai fazer um ajuste intermediário, que a gente vai colocar aqui, ó, em vez de fixed, a gente vai colocar aqui relativo. E o relativo ele vai passar a funcionar tranquilo, como dizem por aí, like a charm. Bacana? Então, esse gráfico ficou desse jeito. Então, só para recapitular, o position relative deixou ele dessa forma, e depois a gente ajusta para que o painel fique no topo, tá vendo? Que a hora que você sobe o saldo não fica no topo. Então a gente ajusta, isso aqui está na seção de ajustes finais, a gente vai deixar essa pequena pendência, porque não chegou, aliás, a hora disso, e a gente depois ajusta dessa forma. Mas o mais importante é que ficou então aqui, o nosso gráfico, ele ficou logo depois, e só para a gente recapitular, vou colocar o position relative. Você pode deixar isso aqui, que isso aqui vai ser útil depois, mas o mais importante que é o z-index. Então o z-index ele ajusta esse painel com a camada mais para frente, e o z-index de 1 no gráfico para que ele fique atrás, né, desse saldo. Bacana? Então isso que a gente precisava fazer nas configurações desse painel, desse gráfico aqui, para que ele pudesse ser exibido corretamente. Bacana? Essa aula é uma aula que foi mais direto ao ponto, porque você teve que fazer todas as configurações pesadas, vamos assim dizer, na aula passada, e agora você já sabe trabalhar. Trabalhar com gráfico em si é relativamente rápido, porque você trabalha com um componente pronto, no caso o Chart.js, então isso traz muita facilidade para a gente, que a gente está trabalhando com biblioteca e não precisa ficar reinventando uma roda. Bacana? Então vou ficando por aqui, até a próxima aula, tchau, tchau!